Bom, então pessoal, nosso vídeo agora vai ser sobre o racismo, que eu acredito que é um tema que deve ser bastante abordado, deve ser muito discutido, pois ainda existe, e é grave pensar que isso ainda é feito hoje em dia. Então, espero que gostem. Botamos um trecho, tentamos fazer o vídeo interativo também, e, bom, nossos componentes são Larissa Pimentel, João Marcos, Leonardo Oliveira, Melissa Rayane e Brenda Alves. Espero que todos possam refletir, né, com o que vai ser apresentado aqui, com uma boa matéria que foi muito impactante para mim quando eu assisti, do Fantástico. Então, espero que gostem. Sobre o preconceito racial, que é um problema enfrentado no mundo inteiro, que trata-se de uma ideia sem fundamento de que uma raça ou etnia é pior do que a outra. O preconceito também está em acreditar ou manifestar que determinada etnia pode ser prejudicial a outro. Eles não conseguem se harmonizar, entendeu? Eles procuram julgar antes de conhecer a pessoa e eles não respeitam. Tem que conhecer para depois julgar. Eu acho que porque cada pessoa é diferente da outra. Um negro ou índio, eles têm etnias diferentes, cultura diferente e as pessoas acabam não aceitando isso e acabam julgando sem conhecer. Todo lugar vai ter preconceito, seja na rua, escola ou até em questão de emprego, né? Mas isso diminui, eu acho que isso diminuiu bastante nos dias de hoje. Mas ainda tem, né, aquelas pessoas que acham que a raça delas é melhor do que a outra, só porque ela é de uma cor, a pessoa é de outra, ou de um jeito, e ele é de outro. Mas também consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória em relação a algum grupo social ou étnico. O preconceito racial está relacionado com conceitos como homofobia, xenofobia, bullying, o racista, entre outros muitos debatidos na atualidade. O dia 21 de março foi estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi escolhida em memória aos mais de 60 mortos do massacre ocorrido na África do Sul nesse mesmo dia, no ano de 1960. É fato, né, que no mercado de trabalho e na sociedade as pessoas de cor de pele negra são menos aceitas e que as pessoas de pele do que as pessoas de pele branca. E é óbvio que a pele da pessoa não julga a competência de ninguém, né? Mas infelizmente o preconceito existe e deve ser combatido. No Brasil, um país negro por natureza, que ainda não aceitou essa realidade, né, precisa aceitar. E é preciso que os negros eles sejam vistos e tratados como pessoas normais e comuns que eles são, né? E não inferior aos brancos. Esse é o primeiro passo, né, para se tornar uma sociedade sem preconceitos, né? Porque, bom, o preconceito passa a se tornar um problema na medida em que os significados pejorativos são atribuídos a outros indivíduos ou grupo de forma generalizada, sendo associado a traços étnicos ou raciais, julgando os interentes ao sujeito que se refere sem. No entanto, considerar suas particularidades em nosso contexto, o preconceito racial é mais comum e o mais problemático em suas consequências. Uma delas é a segregação racial ou racismo, que também está intimamente ligada a problemas sociais, como a desigualdade, a violência e a pobreza, né? O combate a esse tipo de preconceito deve ser travado por meio da educação, que deve servir como parâmetro de compreensão do mundo e das diferenças, tendo sempre como objetivo a afirmação da igualdade de direitos e deveres que todos temos uns com os outros, né, em comum, independente do sexo, gênero, cor, orientação sexual, crença ou situação econômica. Todo mundo tem que ser tratado igual. Bom dia pessoal, eu sou o João e vou falar sobre tipos de racismo. São 6 tipos de racismo: individual, cultural, ambiental, institucional, primário e diferencialista. Eu vou começar falando com o racismo individual. O racismo individual é aquele que parte de atitudes ou comportamentos individuais
Ele geralmente é manifestado por meio de interesses pessoais, atitudes ou até mesmo estereótipos. O racismo cultural é aquele que defende a superioridade de uma cultura sobre a outra. Ele é manifestado por meio da religião, crenças, costumes e até mesmo idiomas. O racismo cultural geralmente também conta com elementos do racismo individual e institucional. O racismo ambiental, também conhecido como racismo ecológico, é aquele que há discriminação do meio ambiente. Geralmente ele é manifestado por meio da destruição da natureza, que pode afetar comunidades e grupos. O racismo institucional é aquele que advém de instituições econômicas, políticas, privadas ou públicas, em que determinados grupos da sociedade são rejeitados, discriminados ou marginalizados, como grupo de mulheres, gays, negros, índios e outros. Geralmente, esse tipo de racismo é demonstrado em estatísticas oficiais e inclui grupos discriminados na economia, na justiça, no mercado de trabalho, na ocupação de cargos públicos e assim por diante. O racismo primário é aquele que não conta com justificativas ou elaborações. Ele é um fenômeno de caráter passional, psicossocial ou emocional. Basicamente, esse tipo de racismo é aquele que acontece, mas sem ter razão nenhuma para tal. E, por fim, o racismo, atitudes ou até mesmo estereótipos. O racismo cultural é aquele que defende a superioridade de uma cultura sobre a outra. Ele é manifestado por meio da religião, crenças, costumes e até mesmo idiomas. O racismo cultural geralmente também conta com elementos do racismo individual e institucional. O racismo ambiental, também conhecido como racismo ecológico, é aquele que há discriminação do meio ambiente. Geralmente ele é manifestado por meio da destruição da natureza, que pode afetar comunidades e grupos. O racismo institucional é aquele que advém de instituições econômicas, políticas, privadas ou públicas, em que determinados grupos da sociedade são rejeitados, discriminados ou marginalizados, como grupo de mulheres, gays, negros, índios e outros. Geralmente, esse tipo de racismo é demonstrado em estatísticas oficiais e inclui grupos discriminados na economia, na justiça, no mercado de trabalho, na ocupação de cargos públicos e assim por diante. O racismo primário é aquele que não conta com justificativas ou elaborações. Ele é um fenômeno de caráter passional, psicossocial ou emocional. Basicamente, esse tipo de racismo é aquele que acontece, mas sem ter razão nenhuma para tal. E, por fim, o racismo comunitarista, que também é conhecido como racismo diferencialista. Ele defende que a raça não advém da natureza, mas sim de uma etnia ou cultura. Sendo assim, esse tipo de racismo reforma o preconceito que acontece entre uma etnia e outra, ou entre uma cultura e outra. Esse tipo de racismo também é conhecido como racismo contemporâneo. Ai, meu Deus. Então, gente, o racismo é a crença que as pessoas possuem características inatas biologicamente herdadas que determinam seu comportamento. A doutrina do racismo afirma que o sangue é um marcador da identidade étnica nacional, ou seja, que dentro de um sistema racista, o valor do ser humano não é determinado por suas qualidades ou pelos seus defeitos, mas sim pela sua pertinência a uma ação racial coletiva. Então, nesse modo de ver o mundo, as raças são hierarquizadas como melhores ou piores, acima ou abaixo. Então, assim, na minha opinião, as pessoas deveriam ter mais consciência. Somos todos uma raça, apenas as cores variam, o que não vai mudar em nada, afinal somos todos iguais, nascemos todos iguais. Assim, a pessoa negra às vezes é retirada até de locais
E eu fico me perguntando por que, se afinal somos todos iguais. A pessoa pode ser homossexual, emo, branco, negro. O que importa de verdade é a sua personalidade, o seu caráter. E as pessoas simplesmente julgam as outras pelo que aparentam ser. Não tentam nem conhecer a pessoa para saber a personalidade, já julga pela aparência. Então, quem sabe, né? Um dia teremos uma sociedade justa e honesta, mas infelizmente vai demorar muito, porque muitos conceitos ainda terão que cair e muitas desigualdades também. Racismo é um pensamento ou uma atitude para separar uma raça da outra, ou fazer uma raça ser superior à outra. Quando falamos de racismo, as pessoas pensam que é só contra negros, mas não. Racismo é contra negros, asiáticos, índios, mulatos, brancos. Mas como os negros sofreram muito na escravidão, porque eles eram forçados a trabalhos pesados, eles não se alimentavam direito, eles tinham muitas cicatrizes e eram vendidos para as pessoas desconhecidas como se fosse um objeto descartável. Ele ficou com uma referência muito grande na hora de você discutir sobre o racismo. O racismo no Brasil, embora o Brasil seja um país de muitas raças, acontece muito. As pessoas, fecham os olhos diante disso e não querem ver. Porque tá na nossa frente. As pessoas falam palavras maldosas umas para as outras pela sua cor, fazem piadas, falam xingamentos. E hoje em dia não tem um país que não tenha preconceito com sua cor, com sua sexualidade. E bom, como grandes eventos racistas que temos no mundo e em toda a nossa história da humanidade, nós temos principalmente citar exemplos que podem exemplificar. São a escravidão, o apartheid, o holocausto, o colonialismo, o imperialismo e o branqueamento. Dentre esses, eu acredito que 3 têm maior destaque, que são a escravidão, que tivemos aqui no Brasil, o apartheid e o holocausto. Bom, um conceito rápido sobre esses 3. A escravidão era uma forma em que o senhor do engenho branco impusia todo o seu poder e a sua força em cima de outro homem, só que esse homem negro que era determinado escravo. Então é assim que era mais ou menos a ideia da escravidão. O apartheid foi aquela segregação racial, toda aquela divisão da África, em África do Sul e África do Norte, mas aconteceu mais na África do Sul, quando os brancos detinham todo o poder socioeconômico da parte da África, então os negros não tinham vez nenhuma. E rolou todas aquelas manifestações durante anos, até 1994. E sobre o Holocausto, foi aquele genocídio que é da ideologia nazista, que foi promovido por Hitler, quando ele implantou tudo aquelas suas ideias radicais, e aí teve toda aquela movimentação. O senhor já sofreu racismo ou foi discriminado pela cor? Já sim, em relação a vários âmbitos e lugares dentro da sociedade brasileira. Diante de toda a história do Brasil, o que o senhor acha da atual situação social? Acredita que existe tipo de racismo? Existe muito pela própria educação mesmo das escolas do Brasil, e a educação interfere muito em relação a isso. E por fim, qual a sua opinião e ideia sobre o racismo? Que é uma coisa bem tola, que as pessoas deveriam se conscientizar disso, e que é só uma cor, que todo mundo tem a sua cor e todos somos iguais brancos. Você já sofreu racismo ou foi discriminado pela cor? Não. Diante de toda a história do Brasil, o que o senhor acha da nossa atual situação social?
Acho que tá muito grave porque as pessoas ainda sofrem do racismo e as desigualdades com isso. E qual a sua opinião e ideia sobre o racismo? É uma coisa errada, porque não tem por que julgar pela cor da pessoa. Olha, e durante a festa, 2 momentos tocantes que a gente vai reviver agora aqui no Fantástico. São 2 vídeos. Um trata da violência e o outro do racismo. Primeiro a gente vai mostrar o do racismo. Nossas crianças deram um belo exemplo. Veja só. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram pra ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não, porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança.